Vamos lá. Teve 17 erros, então eu vou falar com mais calma pra entender melhor. Não é tipo nada grave, nada fora do padrão, mas eu vou falar com mais calma do que nos outros vídeos, pra tu entender melhor. Aqui no erro 1 é porque faltou a crase. Sempre cuidado com a crase no texto, porque na média as pessoas perdem muito ponto por causa de crase. No 2 é porque faltou a tese. Vê sua estrutura, que é assim: repertório, aqui conectivo vírgula, aqui ligar o tema. Depois desses dois vem sempre a tese. O que é a tese? Vou botar aqui. A tese são duas causas do problema. O que é o problema? O problema sempre é o tema. Quais são as causas do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Aí eu tenho uma dica que é assim: antes de tu fazer o texto, tu bota lá causas no rascunho e consequências. E aí o que é que tu faz? Quais são as causas? No caso, tem que escolher duas, que é a tese. Isso aqui é a tese. Quais são as causas do estigma associado às doenças? Aí tu vai nas palavras-chave. O que é estigma? Tá relacionado com o quê? Com preconceito. Então, qual vai ser a causa do preconceito? Uma falha na educação. Aí tu bota de causa, por exemplo, falibilidade educacional. Essa aqui vai ser a causa 1. Causa 1. E qual vai ser, por exemplo, as consequências disso? Quais as consequências da falta de educação? O próprio preconceito, que é um pré-conceito daquilo. Quando a pessoa estuda, ela fica com um pós-conceito daquilo, ou seja, ela sabe o que é aquilo. Aqui, falibilidade educacional, tu vai colocar aqui na tese. Preconceito pode ser a palavra-chave do teu argumento no caso aqui é a causa 1. Isso aqui pode ser no teu D1. Entende? Lembrando que eu fiz uma causa só, são duas causas, tá certo? Isso aqui foi só pra te dar um exemplo. Aqui no 3 faltou, eu não sei se foi tu passando pra digitar, e aí pode ter algum erro de digitação, mas aqui faltou um artigo, é notório a ausência. Nesse 4 foi porque faltou só uma vírgulazinha aqui. Lembra sempre, ponto, conectivo, vírgula. Sempre vai ser assim. Sempre que tiver um conectivo vai ter uma vírgula, e sempre que tiver um ponto vai ter um conectivo. Aqui era fica, nesse 6 aqui. Por quê? Porque veio a frase: sem nenhum apoio a população fique sem saúde. Não, a população fica sem saúde mental. Aqui no 5, aqui foi porque aqui faltou um conectivo. Lembra sempre que tiver um ponto tem um conectivo, e sempre que tiver um conectivo tem uma vírgula. Então seria ponto, conectivo, vírgula, na série os 13 porquês, mostra a realidade, cruel, enfim. Aí aqui, ó, nesse D1, tu bota D1 isso aqui, tá? Tu bota conectivo, vírgula, certo? Introduz ao parágrafo, certo? Bota o teu argumento aqui, certo? Bota o argumento de autoridade, certo? O que faltou? Faltou ponto, conectivo, vírgula e finalização do parágrafo. Ou seja, faltou tu fechar essa tua ideia aí do D1. A mesma coisa tu fez aqui, ó, esse erro 11 do D2, tu fez a mesma coisa. Lembra que a estrutura do D1 e a estrutura do D2, elas são exatamente iguais. Então, se tu for fazer, por exemplo, é pra tu fazer no caso, né?
A finalização do parágrafo no D1, tu tem que fazer no D2 também, foi o que faltou aqui. Ponto conectivo, vírgula e finalização do parágrafo. O que é essa finalização do parágrafo? É o fechamento da ideia. É como se tu não fechasse a ideia, ou seja, fica lá avulso, entendeu? Tem que haver um início, que é aqui, lembra o texto. Como é que faz o texto? Tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. Ou seja, tem o começo, o meio e fim. E nos parágrafos é a mesma coisa. A introdução do parágrafo, aí tu bota as coisas do meio, argumento, autoridade, repertório, enfim. E no final tu tem que fechar a tua ideia. É isso aí. Tem o macro, que é o texto todo, e tem o micro, que são os parágrafos, que é essa mesma coisa. Aqui, vamos pro D2 agora. D2 é essa parte daqui, desenvolvimento 2. Aqui, ó, faltou a mesma coisa, faltou uma vírgula. Sempre, conectivo, vai ter uma vírgula depois. Aqui, tu botou a fundamental, ressaltar, ok. Aqui, no 9, precisou de alguma coisa, por exemplo, vê só. Tu bota aqui, é fundamental ressaltar que, segundo o IBGE, vírgula, depressão aumentou em 34%. A depressão, ou casos de depressão aumentaram, entendeu? O erro 10 é porque aqui também faltou um conectivo. Lembra sempre, ponto, conectivo, vírgula, e aí começa a frase. Aqui, no 11 já falei, né? Faltou finalização. Outra coisa que eu queria te alertar. Isso aqui, esse dado do IBGE, ele é um repertório. E aí tu bota John Locke como repertório também. Tem 2 repertórios aqui. Aí pra tu fechar um bom argumento, ter espaço de linhas para um bom argumento, eu te recomendo tu botar só um repertório por parágrafo. No caso D1 e D2. E na introdução, tu botar só um repertório por parágrafo. Porque vão sobrar, são 30 linhas. Ou 25, enfim. Vão sobrar linhas com um repertório para tu botar o teu argumento. E o texto é dissertativo e argumentativo, então tu tem que argumentar. Entende? E aí, se tu botar 2 ou mais repertórios, não vai ter linha suficiente para tu fazer isso tão bem. Vamos lá agora para a conclusão. Para a conclusão, essa frase aqui, ó, que eu destaquei, que é o erro 12, foi porque, vê, tem o conectivo, tem a vírgula, e aí tem esse trecho aqui que, quando o corretor vai ver, ele vai pensar que é aquelas redações prontas, que tu só, entre muitas aspas, colou e copiou. Porque tem aqui, ó, é necessário combater o obstáculo. Tá, aqui é o obstáculo. Entende? Isso, obstáculo fica oculto. O que é o obstáculo? Então tu tem que falar, tem que botar aqui, ligando com o tema. Entende? Aí esse trecho ele meio que fica solto. Não tá se ligando com nada. Porque esse obstáculo, ele é genérico. Mesmo que o corretor saiba qual é o obstáculo, como fica implícito, ele pode simplesmente ignorar. Já aconteceu isso comigo, tá? Por isso que eu tô falando. Dessa forma, aqui, tu bota a vírgula. Aí tu bota aqui, ó, as políticas públicas por meio... Ok, certinho. Cuidado com isso aqui. Eu acho que foi mais um erro de digitação. Na área psicóloga, eu acho que foi um erro de digitação. Esse onde, nunca bota onde na redação, porque onde dá ideia de lugar. Sempre substitui onde por quê. Ou seja, fica consolidará uma sociedade mais empática que o Estado desempenha seu contrato social. Aí, outra coisa. Nesse 16. Esse aqui, o Estado desempenha seu contrato social. Tu botou aqui de Locke, que é do D2, não é mesmo? Esse aqui. Só que, cuidado, porque aqui, ó, tu botou a Constituição. E quem é maior é a Constituição, e não Locke. Entendeu? Falando aqui. Então, se tu botar a Constituição no teu texto, no final, se for fazer esse finalzinho aqui, tu bota a Constituição. Não bota nenhum outro repertório. Inclusive, tem alguns professores que falam
que se você for citar a Constituição, você cita sempre no D1 ou no D2. E porque você pode colocar, por exemplo, coisas mais, vamos dizer, mais fracas, menores, na introdução. Por exemplo, tu poderia botar a série, os 13 porquês na introdução e substituir e botar a Constituição no D1. Porque é um repertório, um argumento de autoridade muito válido. A Constituição. Botando em termos de hierarquia, entendeu? E aqui, nesse 17, é porque tu fez o quê? Aqui, ó. Faltou responsável e faltou o detalhamento. Ou seja, tu fez aqui. As políticas públicas. Isso é ação. Meio. E aí tu botou o meio aqui, né? Até aqui. Eu não coloquei, considerei isso aqui detalhamento, porque tu bota aqui, ó, por meio de projeto de apoio, vírgula, contratação. Isso tudo são meios. Só se tu detalhasse como ia fazer esses meios, entendeu? E aqui a finalidade. Faltou o responsável, quem é o responsável por fazer isso tudo. E faltou detalhamento, faltou detalhar algum desses 5. Que 5 que eu digo? Porque o responsável é 1, criar 2, meio 3, cadê? Finalidade 4, faltou 5 também, detalhamento, deixa eu botar aqui, detalhamento. Tu pode detalhar qualquer um desses 4. Eu sempre sugiro, se estiver começando a fazer redação, detalhar o responsável, que é o mais facinho. Enfim, é isso aqui. Eu queria fazer um vídeo mais detalhado, porque teve 17 erros, então eu queria que tu entendesse todos esses 17 erros pra tu melhorar. Beleza? Espero outra redação tua. Bye, bye.